Deus, amém, amados. Paz do Senhor, boa noite a todos. Quem estiver me escutando bem, levanta a mãozinha para mim, por favor. Bom, amém. Glória a Deus. É com um enorme prazer. Eu agradeço ao Grupo Esquadrão Resgate por estar me convidando para trazer a palavra para vocês nessa noite, a qual eu serei instrumento de Deus para nossas vidas, para nossa edificação e salvação e a firmeza da fé em Cristo Jesus. Eu estou no momento no alojamento, sou alojado a trabalho. Aí eu saí lá de dentro do alojamento que o pessoal não estava conversando. Aí ia fazer um pouco de barulho, mas vim para a escada aqui para estar trazendo a palavra nessa noite. Bem, amados, a palavra que Deus colocou ao meu coração esses dias foi no livro de Jeremias, em seu capítulo 18. Vemos que é uma palavra muito conhecida, bastante, por todos os cristãos da fé em Cristo, qual uma história muito maravilhosa, como nós já ouvimos muitas pregações sobre ela. Mas Deus, a palavra do Senhor se renova a cada dia, a cada manhã e a cada noite, quando você se opõe a buscar uma resposta de Deus. Amém? Peço ao irmão que abra suas Bíblias no livro de Jeremias, em seu capítulo 18, versículo 1, a seguir. Amém? Glória a Deus, maravilhoso Senhor, Deus maravilhoso. Antes de começarmos, eu irei estar orando ao Senhor para o Senhor estar em direção dessa palavra. Amém? Senhor meu Deus, amado, Senhor Rei da Glória, o Deus que me usa no conhecimento da palavra, o Deus que me propõe a palavra da sabedoria e do conhecimento nos meus lábios, Senhor. Te peço nesse momento, Senhor, a tua manifestação, a revelação da tua palavra, Senhor. Se não for essa palavra, Senhor, que é para ser ministrada nessa noite, Deus, que tu no decorrer da palavra, tu muda a sua palavra, Senhor, no meu coração, que minhas palavras venham sair, Senhor, e a minha boca venha proferir as palavras que tu quer que os teus servos, tuas filhas, te escuta e te ouvem, Senhor, nesse momento. Deus, toma cada um nas tuas mãos, Senhor. Livre e os protege de todo mal, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que a tua graça e a tua misericórdia venham ser manifestada nessa noite. Amém. Glória a Deus. Se irmãos estiverem escutando bem o fundo aí e a minha voz, levanta a mãozinha aí, amados. Amém. Então tá tudo ok. Graças e paz. No livro de Jeremias, no seu capítulo 18, versículo 1, vez falar: a palavra do Senhor que veio Jeremias dizendo: levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Como um vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra o reino, para arrancar e para derrubar e para destruir. Se tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, e também eu me arrepender, então também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-te. Glória a Deus. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmã Levita. Ana, Deus abençoe. O Pai do Senhor vem dizer claramente, Deus está falando a respeito de Israel, da vida do nosso irmão profeta Jeremias, a qual levantado por Deus já uma criança. Aleluias. E vemos, amada igreja do Senhor, que Deus levanta Jeremias para uma grande obra, para simplesmente pregar o arrependimento, a mudança de vida
que nós devemos ter diante de Deus. E demais, isso que aconteceu naquele tempo. Que Deus, em seu grande amor e misericórdia, Ele zela pela nossa salvação. Quem esteve aqui no próximo culto, eu cheguei a falar essa palavra, que Deus, Ele zela pela nossa salvação. Nós vimos, queridos amados irmãos, em Cristo Jesus, que Deus não nos abandona e não nos deixa só. O que Deus quer de nós é o simples sinceridade, obediência e temor. Vemos aqui na palavra do Senhor que Deus quer falar com Jeremias. Deus quer falar com Jeremias. E veio a palavra de Deus a ele dizendo: levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Vejamos que interessante, meus irmãos, que não foi Jeremias que chamou Deus para a conversa, mas foi Deus que queria conversar com ele. Foi Deus que queria falar com ele. Vejamos que hoje em dia, poucos de nós teremos um tempo para falar com Deus. Nós teremos pouquíssimo tempo para clamarmos ao Senhor. Às vezes que quando Deus tem algo na nossa vida, vejamos que a primeira coisa que acontece é Deus vindo falar conosco e nós não ir até Ele. Vejamos, amados irmãos, que quando Deus quer algo na nossa vida, veja, quando Deus tem algo para fazer na nossa vida, é tudo ao contrário, porque não é nós que vamos até Ele, mas é Ele que vem até nós. Vejamos, amada igreja, que no princípio Deus criou todas as coisas para o simples homem cuidar, mas o homem pecou e a ira de Deus veio até nós. Mas novamente Deus enviou Jesus para que nós viéssemos ser salvos. Eu te pergunto uma coisa, mano. Foi nós que foi até Jesus, falou, morre por nós? Nós pelo menos clamamos a Deus por nossos pecados? Nós pelo menos fomos até Jesus, fomos até Deus e oramos a Ele? Vejamos se nossos pais antepassados foram ter com Jesus, foram ter com Deus. Deus envia um libertador, salva nós do nosso pecado. Mas eu te conto, decai, que nós não fomos, nossos pais na fé, nossos antepassados não foram até Ele. Mas Jesus, Deus, teve a primeira atitude de até vir até nós para nos perdoar, para enviar Jesus Cristo Nazareno, para nos dar a verdadeira vida e vida com abundância. Pois sejamos que o primeiro a se preocupar com nós mesmos, com a nossa vida, com a nossa salvação, é Deus maravilhoso, porque nele habita a verdade, a justiça e o amor. Vejamos que Deus quer falar com Jeremias. Falou, levanta e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Nessa noite, você que entrou nessa live, nessa noite, você que está pronto a ouvir essa palavra do Senhor, ao teu coração, ao nosso. Naquele momento não sou eu mais que falo, pois tenho recebido nesse momento o conhecimento, e minha boca não fala mais por mim, mas o Espírito Santo que tem toda a autoridade para ministrar algo no meu coração e para meus lábios proferir palavra de conhecimento. Porque um dia eu estava em casa estudando a Bíblia, então Deus, o Espírito Santo do Senhor, ele desceu em mim, sobre minha vida, e fez sobre minha cabeça, e eu senti algo do Senhor. E Deus falou simplesmente ao meu coração. Os meus lábios proferiram a palavra do Senhor, dizendo, Leandro, abre a tua boca, porque na tua boca há palavra de vida. Vemos que a palavra do Senhor é vida. E a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Vemos que a vida se torna vida para aqueles que escuta. A palavra do Senhor, ela é vida para nós. Porque foi pela palavra que Jesus veio. Como assim, irmão Leandro? Jesus profetizou. Deus mandou seus profetas profetizar na palavra. O menino nos nasceu.
Filho foi nos dado. Jesus diz que enviarei outro pastor, eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas, eu mesmo sararei as suas feridas, eu mesmo não deixarei elas órfãs, desargaiadas, largadas por aí, mas o Senhor, pela palavra dele, veio até nós para nos dar a eterna vida. Foi o Deus maravilhoso, o primeiro e único que teve a primeira atitude que o homem não pode ter. O homem não se preocupa com a sua salvação, o homem não se preocupa em ser perdoado ou não ser perdoado. O homem até hoje não se preocupa no que vai ser da sua vida. A Bíblia nos diz, Jesus diz, Deus fala conosco e nos diz simplesmente uma coisa. Aleluia, glória a Deus. Que tudo que Deus faz permanece para sempre, dura eternamente. Ei, irmão, ei, irmã, quem foi que te fez? Quem foi que fez teus filhos? Quem fez teus pais de geração em geração? Foi Deus. Então, por que nós morremos? Porque Jesus diz que o homem é sujeito à morte e voltará ao pó de onde ele veio. Mas o Espírito volta para Deus, a quem nos deu. Então vemos que certamente iremos morrer nessa carne. Mas uma coisa que Deus fez em nós, o Espírito da vida soprou sobre nós. Algo de Deus. Então tudo que Deus fez dura para sempre. E o Espírito Santo, o Espírito de vida que habita em nós, ele não morre, ele não desfalece, ele vive para sempre. Você vê que quando abrimos nossos olhos no julgamento final, Paulo nos diz que todos nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, em um corpo incorruptível, como corpo e semelhança de anjos. Através de quê, irmão? Não da carne, porque a carne vai ficar na terra e vai ser degolada pelo fogo consumidor do penhor da ira de Deus. Então, amado, o Senhor, em sua grande amor e misericórdia, nos quer de uma coisa só: arrependimento e mudança de vida. Porque nós não vamos morrer, irmão. Acerca da eternidade de Deus, nós não provamos a morte no Espírito. Como assim, irmão Leandro? O que nós estamos sujeitos a sofrer é a eternidade em destruição ou em alegria e bondade. Por quê? Porque no final da vida, a carne vai morrer, o teu corpo morre, teus ossos desfalecem, mas o teu Espírito Santo, o teu Espírito de vida volta para Deus. E lá Deus vai julgar todos, cada um segundo a sua obra. Mas nessa noite, Deus vem falar conosco, vai até a casa do oleiro e te farei ouvir as minhas palavras. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, que no final da vida só vai sobrar duas eternidades. Você que não escutou isso de mim, vou tornar a falar. No final da vida, só sobrará duas eternidades. Vocês me perguntam, que eternidade é essa, irmão Leandro? Eu digo para vocês, as duas eternidades que vão estar diante de nós. A primeira, a vida eterna. E a segunda, a condenação eterna. E aqui Jesus, nessa palavra, Deus fala que ele estava um oleiro ali, fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia, tinha quebrado na mão do oleiro. Então o oleiro pegou e fez conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Do oleiro fazer. Então Deus fala para Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu digo, meu irmão, minha irmã, que o oleiro
Era Deus trabalhando na nossa vida, é Deus trabalhando para nós que viemos ter obediência e temor, porque sabe qual é a palavra de hoje? O simples arrependimento muda completamente a trajetória de onde você vai. Um simples arrependimento muda toda a situação, muda todo o processo de Deus na tua vida. É, isso mesmo. O simples arrependimento muda o destino para tu onde tu vai. Muda a trajetória da tua eternidade. Como assim, irmão? Eu vou entrar no texto. Jesus diz, Deus fala conosco, que todas as almas são minhas. Todas as almas são minhas. E a alma que pecar, essa morrerá. Se todas as almas são de Cristo, ele tem um poder para dizer, esse é eterno, essa é condenação. Vemos que Deus faz o exemplo ali da cidade de Israel como um vaso que estava sendo feito e quebrado. Deus, ele trabalhava tanto em Israel. Ninguém pode, se a gente for pegar a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, Deus ama aquela cidade como uma cidade santa, reservada por Deus, guardada. E ninguém nunca viu tal cidade, que Deus trabalhou tanto, que Deus lutou, que Deus deu vitória, Deus permitiu ele perder, ela ser destruída, ela ser roubada, por falta de arrependimento, por falta de devoção, por falta de verdade e sinceridade com Deus. Nunca ouviu tal cidade onde Deus trabalhava tanto. E essa obra de Deus, qual era? É a conservação daquele povo. É a conservação daquele povo. Vejamos, amado, tem tudo. Quando o povo de Israel pecava e errava, não era Israel que ia ter com Deus. Era Deus que ia ter com Israel. Veja que impressionante é isso, as coisas do Senhor. Nós, os homens, nunca somos os primeiros. Os homens nunca são os primeiros a buscar o Senhor. Os homens nunca são os primeiros a clamar por Deus. Mas Deus é o primeiro a clamar por nós. A clamar por nós, amada igreja. E o Senhor nos pergunta, tu tem clamado a Deus pelos teus pecados? Muitas pessoas nem procuram saber de Deus. E nem saber para onde vou eu se Jesus voltar. Olha, Deus estava trabalhando na vida. Vamos se fazer um exemplo, uma parábola. Jesus estava trabalhando na vida de uma pessoa. E aquela pessoa acabou fazendo errado. Deus colocava ali um braço, ela pegava o braço e quebrava. Ele botava um braço ali perto do ombro, ele pegava o braço e botava na cabeça. Deus dava as pernas para o homem, e o homem pegava as pernas e botava na cabeça. E aí? Essa é a obra de Deus, não é? Assim é a lei de Deus diante dos homens. Deus já nos entrega. E o que o homem faz com a lei de Deus? Ele coloca a lei de Deus. O homem coloca a lei de Deus aonde ele quer se encaixe. Veja, qual é a lei do Senhor? Amar. Amor é tudo. Pessoas entram aí em relacionamento de homem com mulher, mulher com homem, e colocam a lei de Deus aonde que devemos amar qualquer um. Fala coisas que Deus não falou. Usa de coisas que Deus não falou. E aí, se nós não sabermos aonde colocar as coisas, Deus está falando, aleluia. Dê a de César o que é de César, e o que é de Deus, e o que é de Deus. Por quê, irmão? Porque o Senhor, Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ser salvos.
Eu não sei, meu irmão ou minha irmã, onde tu tem colocado as coisas de Deus que Ele tem te dado. Eu não sei o que Deus tem trabalhado na tua vida, que tu tem desprezado. Talvez Deus está dando um coração de paz, de amor, de paciência, e tu está rejeitando. Deus fala para tu ter calma, espera. Não dá se não falar essa palavra. Para de brincar com esse. Para de andar com esse. E você vai e coloca onde o que Deus te entrega. No teu bolso furado. Tu entrega a palavra do Senhor no bolso furado. E ali, o que Deus te entrega, ele cai. É igual a parábola do semeador. Deus semeia a palavra. Jesus semeia a palavra. E aí você acaba deixando a semente cair aonde? No meio do caminho. E ali ela fica. E ali ela cai. E as aves do céu vêm e a comem. Hoje é tempo de mostrar, de você se olhar nesse momento. Qual é a tua sinceridade com Deus? Qual é a tua sinceridade com Deus? Porque Deus hoje quer saber sobre sinceridade. Sinceridade, porque... Como assim sinceridade? Porque a sinceridade e arrependimento tem a ver com arrependimento. Porque você fala assim, olha, fala alguém para, olha, irmão, eu errei aqui. Aí o irmão fala, ó, irmão, eu vou ser sincero contigo. Tu errou. Mas também eu posso errar também. Novamente, o Senhor vai ali, tá com um amigo ali, ó, irmão. Tava falando mal de tu ali. E eu acabei falando também mal de ti. Você me desculpa, você me perdoa. Isso é um ato de sinceridade. Isso é um ato de sinceridade com Deus. A sinceridade te salva. O arrependimento que você conta para Deus. Você se arrepende e fala, Deus, eu pequei, eu errei. Livra-me desse caminho. Muda a minha trajetória. Um simples arrependimento muda toda a trajetória para onde tu vai. Um simples arrependimento muda totalmente a trajetória da eternidade que tu vai alcançar. Vida eterna, condenação eterna. Porque vemos que Deus fala que o oleiro está fazendo a sua obra. E o vaso caiu. O homem se deixou. Deus trabalha na vida do homem, do ser humano. Mas o homem sempre tenta escapar das mãos do Senhor. Sai da obra de Deus, das mãos dele. Porque o homem não quer ser governado nem por seus próprios pais que os criaram. Porventura irão querer ser governados por Deus? Alguém não vê? Aleluias! Mas hoje o Senhor, nos quer de nós nessa noite. Sinceridade. Sinceridade. Pois se nós não deixarmos Deus fazer na nossa vida, como vamos alcançar tal graça? Como vamos alcançar tão maravilhosa obra de Deus na nossa vida? Ao qual Deus nos destinou a andar nos estatutos e no mandamento de Cristo. Se nós está sempre caindo e se quebrando, Deus fala. Aleluia. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, o Israel. O Senhor perguntou para ele, para Israel, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Israel é o mundo. Israel somos eu e você. Somos uma humanidade. Pois Deus ama cada um sem fazer acepção de pessoas. Por quê, irmão? Como você sabe que Deus só ama Israel, não a mim? Porque Deus fala que aquele que faz acepção de pessoas comete pecado. Aquele que faz acepção de pessoas comete pecado. E Deus não é pecador. Deus é justo e fiel, ao qual ele tem a sabedoria, e a obediência e juízo. E quando nós
saímos e saímos da presença dele. Acabamos o quê? Se quebrando desse secador. E eis que ele estava fazendo a sua obra. Com o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Ei, aleluia. Eu não sei o que tem te passado, meu irmão, não sei o que aconteceu para te deixar quebrado. Deus trabalhando na tua vida 24 horas. Mas o Senhor, nós erramos. Caímos. Você veja que, já viu aquela dracma perdida? Perder dentro de casa? E perdeu de junto de muitas ovelhas. Como isso se acontece? O vaso quebra na mão do oleiro que está fazendo ele. Ei, vamos acordar sinceridade, arrependimento, vida com Cristo. Ei, aleluias. Como isso acontece? Diante de nossos olhos, mas nós não entendemos e não valorizamos aquilo que é certo e é justo. Como, irmão, o oleiro está fazendo vaso, se quebra na sua mão. Veja como o homem é ingrato, o homem quer colocar suas coisas na sua cabeça. Deus trabalha na nossa vida, Deus coloca nós um pé para caminhar na justiça. Nós colocamos o pé que Deus nos dá na nossa cabeça e não na parte de baixo para fazer nós andar. Alguém já andou de cabeça para baixo? Assim é o homem sem o conhecimento de Deus. Por quê? Se você colocar os seus pés na sua cabeça, como você vai mover? Considere, irmão. O corpo totalmente não vai ter equilíbrio para o quê? A coluna não vai ter o sustento para equilibrar o teu corpo, fazendo você andar, porque ela vai estar ao contrário. Deus dá ao conhecimento ao homem a sabedoria, mas o homem quer se gloriar-se. Falar, eu sou isso, eu tenho oportunidade, eu prego bem, eu faço isso. Ei, enquanto não colocar o que Deus te dá no lugar certo para tu andar, para tu poder se mover, tu nunca vai sair do lugar, porque todos nós somos membros de Cristo. E se faltar um membro, sabe, faz que um precisa um do outro. Veja como o corpo é. Se faltar um pulmão, tem como respirar um pouco? Tem. Mas você vai ter dificuldade. Se faltar uma perna, vão conseguir andar, mas vai ter dificuldade. Ei, não vai ser um corpo perfeito. Jesus disse, seja perfeito, assim como o vosso Pai é perfeito. Não obedeceis umas, ignorais as outras. Não ignore um mandamento e conserve o outro. Porque todos aqueles que em um só pecado pecar do mandamento, em verdade eu vos digo que pecaste em todos eles. Seja perfeito assim como Deus é perfeito. Enquanto nós não usarmos do que Deus nos dá, vamos continuar quebrando. Aonde? Na própria mão do oleiro que está fazendo nós. No próprio oleiro que está trabalhando na nossa vida, falando, conserva isso, anda nisso, desvias disso, eu te mostro o caminho, a verdade e a justiça. E o que nós fazemos o quê? Andamos por outro caminho. Fizemos isso como pessoas cegas. Mas é hoje que Deus tem para nos revelá-la. Que enquanto o conhecimento de Deus são os pés, a palavra do Senhor é o pé para nos iluminar, para nos fazer andar. Mas se nós colocar ela, o conhecimento de Deus na nossa cabeça, como vamos conseguir andar?
Ei, o Senhor é quem dirige os passos dos seus. Deus é quem dirige. Ei, Deus nunca vai dirigir uma pessoa que está com um corpo danificado, um corpo que não está em concordância junto com os outros membros. É possível a cabeça estar nos pés? Ou os pés nas cabeças? Não, meu irmão. Não tem. Então, Jesus, igreja, muitos de nós se quebramos na mão do Senhor. Muitos se quebramos. Tudo para quê? E Deus fez dizer que não porém eu fazer de vós como fez esse oleiro, o caso de Israel. Diz o Senhor, eis que como um barro na mão do oleiro, as vozes na minha mão, ao caso de Israel. Glória a Deus. No versículo 8 diz, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensavam em fazer-te. Jesus, em sua grande amor e misericórdia, ele nos disse que o reino do céu é tomado pelo esforço. Em Mateus, Jesus vem dizer também que é dado a vós conhecer os mistérios do céu, mas ele não é vos dado. É dado a vós conhecer os mistérios do céu, mas ele não é vos dado. Eu te pergunto, como assim, meu Leandro? É dado a nós conhecer os mistérios do céu, mas ele não é nos dado. Mas lá na frente, Jesus torna a falar que o reino do céu, ele é alcançado pelo esforço. Novamente, ele vem dizer que o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido. O homem encontra em um campo, ele vende tudo o que tem e vende aquela terra, aquele campo, e ele pode possuir. Eu vejo nisso a palavra que Deus, ele nos mostra a riqueza que há no campo, a riqueza que é o reino do céu. O campo é a terra. Sabe o que é isso, amado? Deus escondeu o reino do céu neste mundo. Veja que revelação. Deus escondeu o reino do céu nesse mundo. Você conhece que no mundo há um tesouro. E qual é? Ele fala, em verdade, que muitos ainda não há morte, antes que venha o reino do céu. O reino do céu está no mundo, amado. Mas só vamos alcançar o reino do céu se pegarmos tudo que é nosso, que é tudo da nossa carne, da nossa concupiscência, da nossa vontade, e jogar fora, vender, para conseguir a terra aonde habita o tesouro. Jesus fala que o tesouro. Deus fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, que vem do coração. Aquele que alcança isso terá vida eterna. Que é outro exemplo que Deus já nos mostrar. Deus, venha após mim, a si mesmo, e pegue a sua cruz e siga-me. O mundo é negar o que você tem, eu vou pegar para mim. O é alcançado pelo esforço. Se esforçai para alcançar o do céu. Aleluia, glória a Deus. E essa, amado irmão, é a palavra que Deus pôs em meu coração. E para palavra alguma, só que eu peguei a Bíblia e eu devolvo para certos. E essa foi para o Senhor, sobre o vaso do oleiro. Deus, essa palavra que muda o que Deus prepara para nós lá no final. O dia do Senhor, nós vamos ser como joias. O dia do Senhor, quer que temeu a Deus, que obedeceu a sua palavra. Ei,
Aquele dia vai ser como vaso que se quebrou, mas Deus pode tornar a fazer novamente, ou talvez não. Muitos estão quebrados, mas no julgamento final, no grande dia do Senhor, Deus vai te consertar, ou vai tu ser alcançado pela ira de Deus? Então que você possa estar com essa palavra no seu coração. Que Deus, muito tem o Senhor ainda a fazer na tua vida. É obedecer ao mandamento, que é a lei dos profetas. Você nunca me esqueça dessa palavra. Que Deus pode mudar. Tu se quebrou, mas Deus pode tornar a te reservar novamente, te fazer novamente. Viu? Que você possa abençoar a nossa vida, continuar abençoando, nos guiando em toda a sabedoria, nos guiando em toda a sabedoria e justiça, porque aonde habita o Espírito Santo, aí também a liberdade. Então que Deus possa abençoar a vida de vocês, a nossa. E essa foi a palavra de Deus que Ele propôs ao meu coração nessa noite. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade, irmão. Beijar aqui.